Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No vídeo de hoje nós vamos refletir sobre esse ensinamento de Jesus, meditando o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos do 13 ao 17. Mas antes nós vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine com as luzes do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando para que a Tua misericórdia venha ao encontro das nossas imperfeições e fragilidades humanas e que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que a partir deste Espírito possamos ter o devido discernimento e sabedoria sobre a Tua Palavra, a Palavra que o Senhor fala conosco no dia de hoje, através do Santo Evangelho do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Tudo isso te pedimos pela intercessão da Sempre Virgem Maria e dos anjos de Deus, os quais clamamos pela Tua presença em ordem de batalha a nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, acompanhem comigo então o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos do 13 ao 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo, nós estamos vendo através do evangelista Marcos toda a trajetória missionária de Jesus. Jesus continua anunciando o amor de Deus pelo mundo, revelando a verdade que Deus o incumbiu enquanto missão. E é claro que ele vai enfrentando os seus desafios no decorrer desta caminhada. São muitas as pedras de tropeço que se colocam no caminho de Jesus. E se nós associarmos com a nossa vida, nós vamos perceber que também não é diferente. Que em nosso caminhar, em nossa busca por uma fé cada vez mais dura, cada vez maior, nós encontraremos também muitas pedras de tropeço em nosso caminho. Muitas pessoas que tentarão nos desviar da verdade e tentarão fazer isso utilizando de muitos artifícios. No Evangelho de hoje, por exemplo, aqueles que foram enviados pelas lideranças judaicas para interpelarem Jesus, esses se utilizavam ali de muita sagacidade, se utilizavam ali de argumentos para poder ludibriar Jesus, ou, obviamente, apenas para tentar fazer isso. O que eles não contavam
é que Jesus possui a sabedoria divina, que Jesus é plenamente homem, mas também é plenamente Deus habitando entre nós. Portanto, Jesus conhece o íntimo do coração daquelas pessoas e ele percebe logo a hipocrisia que estava contida em todos aqueles iniciais elogios que eles fazem a Jesus, dizendo que Jesus é sempre muito correto, muito justo, mas ao final ali, nas entrelinhas, eles querem de fato pregar uma peça em Jesus. Eles querem de fato fazer com que Jesus se contradiga, fazer com que Jesus caia em contradição para poder ali acusá-lo. E na nossa vida também não é muito diferente. Em alguns momentos pode ser que também pessoas se aproximem de nós com uma falsa amizade, com uma falsa intenção de nos querer bem, mas nas entrelinhas ali, naquilo que transcende o coração, está ali grande maldade no coração. E é preciso que nós tenhamos também esta mesma malícia, entre aspas, de Jesus, essa mesma sabedoria de fato que ele teve de perceber a verdadeira intenção daquelas pessoas. E nós somente vamos conseguir fazer isso se estivermos verdadeiramente numa vida de oração. Porque em vida de oração, o Espírito Santo fará com que nós percebamos aquilo que está por detrás de uma primeira imagem que nos chega. E, portanto, Jesus, ao se deparar com a hipocrisia daqueles que vinham até ele, argumentando e tentando fazer com que ele se contradizesse, Jesus vai ser incisivo no seu ensinamento. Quando eles perguntam sobre a moeda, se deveria pagar imposto ou não, se aquela moeda, se aquele dinheiro era realmente necessário que fosse pago ao poder público daquela época, Jesus vai dar uma resposta muito sábia. Jesus vai perguntar qual a imagem que está na moeda. E eles vão responder que é de César, o imperador. Portanto, Jesus vai dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que significa isso? Jesus deixa claro que sim, é necessário que nós, enquanto seres humanos que vivemos numa sociedade, estejamos adstrito àquelas leis que nos regem enquanto uma sociedade para bem vivermos assim. Porém, isso é diferente daquela pretensão que nós temos de entrar em comunhão com Deus. Uma coisa é as nossas obrigações enquanto cidadãos comuns. Outra coisa é a nossa entrega completa a Deus. E uma coisa não exclui a outra. É preciso que tenhamos aqui, este intervalo que há, nesta situação diferente, um bom senso para que a gente possa caminhar num devido equilíbrio, para sabermos distinguir aquilo que pertence ao mundo e aquilo que buscamos em Deus. E é por isso que Jesus vai dar esta resposta aos seus que o interpelavam, para que eles pudessem compreender a sabedoria de Jesus. Para dizer a cada um de nós hoje que nós temos sim que cumprir com as nossas obrigações enquanto cidadãos, mas prioritariamente precisamos buscar a Deus. O que Deus espera de nós não é esse tipo de remuneração, não é esse tipo de paga, não é esse tipo de entrega que se faz ao mundo, mas o que Ele espera de nós é aquilo que nós entregamos no quesito espiritual. Esse é o ponto. O dinheiro, os impostos, aquilo que é material, a gente entrega ao mundo, mas aquilo que é espiritual, a gente entrega a Deus. E é isso que vai permanecer. Portanto, peçamos ao Espírito Santo que tenhamos essa mesma sabedoria de Jesus para poder, diante das situações difíceis que somos interpelados,
Situações muitas das vezes que tem ali no fundo, uma maldade querendo nos desestabilizar, querendo colocar no nosso coração sentimentos ruins, que nós possamos perceber essas pessoas que se aproximam de nós e dar a elas a resposta que Deus espera que nós demos. Que saibamos separar aquilo que é do mundo daquilo que é de Deus. Ao mundo, dai aquilo que lhe pertence. Dai a César o que é de César. E a Deus, demos aquilo que Ele espera que nós demos a Ele, que é o nosso próprio ser. O que Deus espera é que nós não entreguemos uma moeda a Ele, não entreguemos um dinheiro a Ele, uma recompensa material. O que Ele espera é que nós entregamos todo o nosso ser a Ele. A Deus o que é de Deus e nós somos de Deus. Amém? Se essa palavra foi de alguma maneira importante para você, partilhe esse vídeo, deixe o seu comentário para que a plataforma impulsione a outras pessoas. Muito obrigado pela partilha e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.